Autoridades, senhoras e senhores, bom dia. O cerimonial pede a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou colocá-los no modo silencioso. Daremos início à audiência pública de autoria do excelentíssimo deputado estadual Dudu Runalça para discutir sobre a valorização da vida com enfoque na Lei Estadual número 8.127/2019. Convidamos para tomarem assentos à mesa de honra desta sessão solene as seguintes autoridades: o excelentíssimo deputado estadual Dudu Runalça, que preside esta solenidade e, ao mesmo tempo, é o propositor dela, o doutor Aloísio Cavalcante Lima, juiz federal do Estado de Alagoas, a senhora Evânia Solon, da Rede Nacional em Defesa da Vida, sucursal Alagoas, Padre Márcio Roberto, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Vergel do Lago, Padre Leonel Quaresma Vicente, da paróquia de São José do Trapiche, do diácono Paulo Gomes, representando a Arquidiocese de Maceió, e a quase paróquia Nossa Senhora Aparecida do Inocope, cidade universitária, senhor Benedito Cedrim, representando o Conselho Municipal de Saúde e Sindicato dos Psicólogos, senhor José Clodoaldo Cavalcante de Amorim, coordenador do Convida, Comitê Alagoano em Defesa da Vida, senhora Sandra Barros, Brasil Sem Aborto, movimento brasileiro que articula os Providas, senhora Gilza Santos da Silva, representando a AFAE-AL, Associação dos Familiares de Anjos de Alagoas, convidamos as autoridades e convidados presentes para que, em posição oficial, possamos ouvir e entoar o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho
cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velhas forte o pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende que te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Dudu Ronalsa, propositor desta audiência pública, fará a abertura desta sessão. Declaro aberta a audiência pública para debater o tema proposto pelo projeto de lei ordinária 81.127, de 24 de julho de 2019. Cumpre-nos ainda agradecer às autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além dos dirigentes das instituições públicas, membros de organizações não governamentais, representantes da Igreja Católica, representantes da imprensa e de outros segmentos sociais, bem como os servidores desta casa e telespectadores da TV Assembleia. Neste momento, haverá apresentação do filme e da música Sou Cristão, Aborto Não.
Com a palavra, a senhora Sandra Barros, do Movimento pela Cidadania Brasil Sem Aborto. Bom dia a todos. Movimento convido. Oi? Só um minutinho aqui. Bem, o Movimento Brasil Sem Aborto é um movimento suprapartidário, supra-religioso, né? Ele nasceu para articular os diversos grupos pró-vida e acompanham a transmitação de projetos de lei que se refere ao aborto no Congresso Nacional. Ao longo da sua trajetória, se consolidou e ficou como referência. Ele foi, a partir daí, foi convidados para fazer conferências, né, para participar de eventos, todos envolvidos a favor da vida. Em 2005, houve um empenho muito grande por parte do governo para a aprovação do aborto na Câmara dos Deputados por meio do projeto de lei 1135/91. Em uma votação na Comissão de Seguridade Social e Família, houve a diferença de apenas um voto, e para se impedir que a transmutação seguisse naquele momento. Aí vários movimentos pró-vidas se empenharam naquela votação, e a partir dali a Lenice Garcia, ela formou o projeto, esse movimento, Brasil Sem Aborto. Ela ficou como presidente desse movimento, né? E esse esforço valeu a pena, dessa movimentação toda, de vários projetos, vários pró-vidas, e a partir daí, depois de 2 anos, o projeto de lei 1135/91 foi derrotado na Comissão de Seguridade Social e Família, por 33 votos a 0. A seguir, foi também derrotado na Comissão da Constituição e Justiça. O Movimento Brasil Sem Aborto participou de audiências públicas, esclarecendo e mobilizando os parlamentares para essas votações. E ao longo desses anos, acompanhamos muitos outros projetos de lei, tanto a favor como contra o aborto, né? E então, em destaque para o Estatuto do Nascituro. O movimento também organiza marchas em defesa da vida nacional, da cidadania. E também usamos redes sociais, realizamos atividades de formação, né, como simpósios e seminários que tragam os argumentos em favor da valorização da vida. Tem crescido a participação de voluntários nas palestras dadas aos alunos de ensino médio. O movimento também atuou ainda por organização das discussões da ADIM 3510/2008, que questionava a destruição de embriões humanos para a obtenção de células troncos, e da ADPF 54, que pleiteava a possibilidade de aborto de crianças com anencefalia. Infelizmente, os casos tiveram resultados negativos, né? E
vários grupos continuam buscando a liberação do aborto no Brasil, pela modificação das leis no Congresso Nacional, seja por demanda junto ao STF, seja como demandas também explícitas. A população brasileira é majoritariamente contra o aborto, mas muitas vezes as pessoas não se sentem a necessidade de se engajar, e de exercer sua cidadania para que o aborto não seja aprovado. Enfim, nós estamos juntos lutando pela causa, o Brasil Sem Aborto aqui está representado com diversos providas, a Rede Vida, o convida, e estamos juntos nessa luta. Brasil contra o aborto. Com a palavra, a senhora Evânia Solon, da Rede Nacional em Defesa da Vida, sucursal Alagoas. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado Dudu Ronalsa, presidente desta sessão, em nome de quem saúdo os demais excelentíssimos senhores deputados. Reverendíssimo Padre Márcio Roberto, em nome de quem saúdo as demais autoridades religiosas aqui presentes. Suas senhorias, representantes de entidades e autarquias, minhas senhoras, meus senhores. É com emoção patente que compareço a esta egrégia casa para celebrarmos a Semana em Defesa da Vida e o Dia do Nascituro. Não temos boas notícias para dar sobre o tema ora proposto, de quanto a vida humana vem sofrendo ameaças e cada vez mais perdendo a dignidade de ser a principal estrutura natural existente, desde a sua concepção até o seu fim natural. A vida humana, em sua dignidade, precisa ser defendida, incentivada e protegida. Não mais do que 80 anos atrás, nossos antepassados ficariam horrorizados se ouvissem falar sobre a defesa da vida ou cultura da morte. Não conceberiam tamanha desfaçatez em atribuir a possibilidade do aborto ou da eutanásia. A defesa da honra, da família, da moral, da pátria, faria mais sentido para os viventes dos séculos próximos passados. Evoluímos na ciência e tecnologia, mas involuímos na moral. Mas não desejo trazer o aspecto melancólico do tema, senão um leque de esperança para nossa gente. Em sua Suma Teológica, Tomás de Aquino nos ensina: ubi vera amicitia est, ibi idem vele, et idem noli, tanto dutius quanto sincerius. Perdoe-me a pronúncia do latim. Onde está a verdadeira amizade, aí está o mesmo querer e o mesmo não querer, tanto mais agradável quanto mais sincero. E são nestas palavras que trago, em nome da Rede Nacional em Defesa da Vida, sucursal Alagoas, o profundo e sincero agradecimento a Vossa Excelência, o deputado Dudu Ronalsa, juntamente aos demais senhores deputados que aprovaram por unanimidade a lei que cria a Semana Estadual de Valorização da Vida e o Dia do Nascituro.
logo entendida por todos os deputados, após ser apresentada por Vossa Excelência. A amizade do parlamento com o povo se dá ao buscarmos os mesmos quereres e os mesmos não quereres. O nosso muito obrigado a esta casa por defender a vida e por buscarem o direito de nascer do nascituro, como cada um de nós também tivemos no nosso nascimento. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra sobre o tema riscos e danos do aborto a psicóloga, advogada e voluntária do Convida, do Comitê Alagoano em Defesa da Vida, senhora Kátia Lins. Bom dia a todos e a todas. Eu saúdo a todos os presentes, na pessoa do excelentíssimo deputado Dudu Ronalsa, que nós já nos conhecemos desde a época quando ele era vereador. E é com grande satisfação que estamos hoje reunidos aqui. Sabemos que temos muito a caminhar ainda em defesa da vida. O movimento Provida está extremamente feliz com essa oportunidade e sabemos que, apesar dos índices de Alagoas sai na frente com essa lei do nascituro. Então, temos alguns aspectos positivos com relação ao Provida, como também trouxe nossa colega aqui alguns aspectos que ainda são bastante preocupantes, e com isso a gente vai trazer para os senhores e senhoras os riscos físicos e psicológicos que o ato do abortamento traz à mulher. Nós podemos também dizer que mesmo no aborto espontâneo tem sempre uma sequela. Sabemos que, apesar da estatística, tem estudos dizendo que cerca de 800 a 1 milhão de mulheres faz o abortamento no Brasil. Essa estatística, ela não é um dado real, devido à clandestinidade em que é o ato do abortamento. Há uma vedação legal. Sabemos que o abortamento ele é uma prática ilegal, e com isso a clandestinidade traz também com o ato danos físicos, e esses danos físicos chega a perfuramento do útero, lesão na placenta. Eu pediria que fosse passado, por favor. Então, na verdade, o abortamento é uma interrupção precoce de uma gestação, em que o feto, de uma gestação antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. E apesar dessa mãe guardar esse ser no ventre, ela não pode dispor da vida do outro, nem da própria vida, porque a vida é um dom de Deus. E se a lei dos homens diz que é crime, então há também uma infligência na lei divina. E com isso, há consequências do ato. E essas consequências a gente vai trazer, vai abordar aqui no aspecto psicológico. Quais são as sequelas psicológicas dessa mãe que a gente se depara no dia a dia? Depressão, transtorno bipolar, a culpa, que é muito evidenciada, e a gente percebe isso nos atendimentos, quando a gente consegue fazer um atendimento até breve. Essa culpa, ela se perdura
durante muitos anos. Uma outra questão que é bastante singular é o silêncio com que essas mulheres se mantêm, porque se é um ato ilegal, como falar dessa ação do abortamento? Então, se há um silêncio, vai haver um sintoma. E esse sintoma vai aparecer exatamente nessas questões da depressão, da bipolaridade, da culpa. Chegando essa culpa, muitas vezes, a mulher ela se autocondena, mesmo sem tomar consciência disso. Muitas delas, 40% dessas mulheres que provocam o aborto, elas chegam a pensar que não vão poder mais ser mães, ou que vai desenvolver um câncer, ou uma outra doença, e que sua vida vai ser exterminada por conta disso. Precisamos atentar para esse número crescente, e essa lei vem garantir exatamente o direito do nascituro. Os movimentos Provida, nessa oportunidade, agradece a todos os representantes dessa casa esta do povo, que sai na frente em relação a muitos dos estados da federação. Por favor. Fora as sequelas psicológicas, que são muitas, existem também as sequelas ginecológicas, que não podem ser esquecidas. Diante desse ato, na clandestinidade, e a gente sabe que existe um mercado, a gente não pode esquecer que pessoas se utilizam exatamente desse momento, seja de fraqueza ou de desespero por abandono desse companheiro, não importa a razão com as quais essas mulheres passam a essa ação, mas essas mulheres muitas vezes passam por um processo de esterilidade, como também passa por aspectos ginecológicos de perfuração de útero. Vão passando, por favor. Inflamações das trompas, gravidez ectópicas. O ato do abortamento vai afetar em gestações futuras, vai afetar também na prematuridade e também no abortamento espontâneo. E pode, e a gente sabe que o índice é muito elevado, levar essa mulher à morte. Então, o ato do abortamento, ele envolve aí o ser que está no ventre, mas envolve também a mulher. Então, são dois seres aí que poderão perder a vida. Com relação aos danos físicos, como eu já havia falado, a perfuração do útero, levando essas mulheres à morte. Retenção de restos de placenta, peritonite, que é uma inflamação de todo o abdômen, o tétano e a septicemia, que seria uma infecção generalizada. Todos esses aspectos podem levar à morte, não só do bebê, mas da mãe também. Então, o movimento Provida, ele busca, e eu gostaria de agradecer a todos aqui, à rede, ao Brasil Sem Aborto, ao nosso Convida, que nós somos voluntários e defendemos a vida, não estamos aqui para condenar ou para absolver.
nós estamos aqui para celebrar esse grande dia, com essa promulgação da lei. E rogar a Deus que possamos continuar nessa caminhada em prol da vida. Muitíssimo obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra sobre o tema ADPF 442, Ativismo Judicial, Estatuto do Nascituro e a Defesa da Vida, o juiz federal do Estado de Alagoas, Aloísio Cavalcante Lima. Bom dia a todos. Quero saudar inicialmente o presidente desta sessão, o deputado Dudu Ronaldo, idealizador da audiência pública, também o padre Márcio Roberto, a pessoa de quem saúdo os demais representantes de religiões e igrejas aqui presentes, todos os movimentos aqui presentes também já foram citados, para poupá-los a repetição, vou omiti-los, mas sintam-se abraçados, minhas senhoras e meus senhores. Honrado com o convite para contribuir com a discussão e o debate em torno do tema Nascitura à luz da DPF 442, eu vim aqui trazer alguns contornos jurídicos e técnicos, né? A primeira provocação que se faz é: o STF vai legalizar o aborto? Mas a resposta que se dá é não, em razão de que ele pode autorizar, mas não legislar sobre o assunto. Então, pode-se pensar que é um filigrana de linguagem, mas o Supremo, se vier a decidir dessa forma, irá autorizar judicialmente, de forma irrestrita, a decisão a possibilidade de interrupção da gravidez até 12 semanas de gestação, por vontade da própria gestante, ou seja, de forma imotivada, né? Eu vou trazer aqui alguns dados sobre a DPF, né? Depois tratarei do tema especificamente do nascituro. Essa DPF 442 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que tem por objeto a descriminalização da prática do aborto, que é vedado hoje em dia no Brasil, exceto quando há riscos à gestante, ou no caso de violência sexual, estupro, né? Além da questão da anencefalia, que foi também já citada aqui. Foi autorizada, mas também por decisão judicial. Essa ação busca uma autorização restrita nacionalmente, não se trata de um caso específico, né? Argumenta o autor da ação que essa criminalização viola o direito à liberdade da mulher sobre o destino do próprio corpo, que ela é desproporcional, que ela estimularia abortos clandestinos e também violaria os preceitos da igualdade, soberania e cidadania da mulher, né? Muito se fala a propósito disso na deslegitimação do Poder Judiciário para a resolução desses temas morais e éticos, né? Os julgadores estariam não investidos de mandato popular, autorizados a decidir nessas questões tão delicadas da vida humana, da vida social. Em casos emblemáticos, recentemente, o Supremo Tribunal Federal acabou resolvendo a questão da criminalização da homofobia, superou até um postulado histórico do direito penal de que não há crime sem prévia previsão legal e também a previsão de pena, né? Por uma interpretação conforme a Constituição, por extensão do crime de racismo, né? E muito se diz, os doutrinadores, que isso é o movimento chamado ativismo judicial, em que os julgadores tomam a iniciativa de chamar para si a responsabilidade pela implementação de direitos e solução dos grandes conflitos da sociedade, né? Essas grandes questões sociais, como o aborto, por exemplo, que encontravam uma resposta no íntimo do coração de cada indivíduo, ou na tradição, ou na religião, elas acabam, inclusive até no foro legislativo, acabam sendo dirimidas pelos juízes, né? Esse é o resultado do movimento do ativismo judicial. Mesmo o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, em entrevista, disse que o protagonismo judicial, né, no sentido de que os intelectuais, empresários e pessoas engajadas têm um papel de empurrar a história quando esta marcha lentamente,
ele mesmo adverte em obra de sua autoria dos riscos desse gigantismo judicial com protagonismo das transformações sociais, né? A advertência mais patente, no caso de aborto, consiste nessa incapacidade institucional do Poder Judiciário em resolver temas de inegável índole política e ética, né? Por exemplo, onde o Judiciário entra, né? Quando ele resolve sobre questões de planos econômicos ou políticas públicas, neste caso, não tem condições, e eu falo aqui como um magistrado, monocraticamente falando, de avaliar os impactos das decisões, posto que eu não disponho, qualquer juiz hoje em dia não dispõe de tempo, informações ou conhecimento de aspectos técnicos das lides, em muitos casos. As dificuldades para a construção dessas decisões, no caso do aborto, por exemplo, se dá nos dados estatísticos citados, né, que são muito falados. Eu colhi alguns argumentos e dados da própria ação que está em trâmite do STF, né? Primeira coisa, o número de abortos, como já foi falado pela palestrante que me antecedeu. Segundo dados do Ministério da Saúde, na audiência pública promovida no STF, o Brasil registra 1 milhão de abortos por ano, né? Parte-se de uma estimativa, eu fui procurar, então, qual é o método do cálculo do Ministério da Saúde, né? Na bibliografia especializada, né? Parte-se de uma estimativa de que entre abortos naturais ou clandestinos e outras intercorrências com as grávidas, haja uma entrada no SUS de 200 mil casos, né? E aí, parte de uma presunção de um estudo internacional feito há mais ou menos 2 décadas, de que 25% dessas interrupções são as legais, ou seja, ao contrário do censo, 75% seriam as ilegais, né? Além disso, eles acrescentam ainda uma margem de subnotificação, ou seja, aqueles casos em que não chegam aos hospitais, de 12,5%. E ao final de tudo, multiplica o número por 5, com a presunção de que a cada 5 gestantes, só apenas uma comparece ao hospital. Daí, chega-se mais ou menos ao número de 1 milhão de abortos, né? Mas os especialistas na área contestam, né? Primeiro que há dados do SUS, também colhidos o próprio DataSUS, e dão conta de que apenas metade dessas entradas, ou seja, 100 mil dos 200 mil, metade, seriam abortos clandestinos, né? E mesmo assim ainda há fonte de controvérsia nesse ponto. Eu trago até onde eu pude apurar. Com relação aos 25% no sentido de que seriam ilegais, trata-se de uma presunção do estudo do estado da Califórnia na década de 70, que foi trazida e plasmada para o caso brasileiro. A subnotificação de 12,5%, que também aumenta o número, né, decorreria de um estudo feito também por instituição estrangeira, de que, com base em pesquisas e entrevistas na década de 1986, no extinto INAMPS, quando não havia dados, e se entrevistaram profissionais da área e se estimou que 12,5% dos casos não chegavam aos hospitais, né? Mas na própria audiência pública do STF, o ginecologista Rafael Câmara, da UFRJ, obstetra, né, professor, discordou da estimativa, não vou trazer o longo arrazoado dele, mas que realmente concorda que no máximo haveriam 100 mil abortos ilegais no Brasil, né? Muito embora ainda seja preciso esse número, essas incertezas podem tornar insegura a decisão judicial sobre o tema, especialmente até os dias atuais, né? Se até hoje não há dados fidedignos ou tão precisos, segundo minha ótica, para uma decisão, como é que isso seria tão esclarecido em breves momentos, intervenções num processo judicial, né? Se os dados são nebulosos, não menos duvidosos são as projeções sustentadas na DPF 442, né? O que se promete com o resultado prático da decisão judicial. Na petição inicial, disse que os países que liberaram o aborto apresentam taxas decrescentes, aspas, né, segundo a petição, de aborto em série, ou mesmo mais baixas quando comparados com países de legislação restritiva. De modo que, com a discriminação do aborto e com as ampliações da política do planejamento familiar, pode-se reduzir o número. Ou seja, o que se diz é o seguinte: quando liberar o aborto, vai diminuir o número de abortos. É essa a promessa que está plasmada, né, na decisão, inclusive citando o caso da França, né? O que as referências ao decréscimo da taxa de aborto na França não revela é a estarrecedora quantidade de interrupções anualmente contabilizada, né? Segundo dados do governo francês, de fato há uma constância no número de abortos por ano. Mas a série histórica se estabiliza em torno de 220 mil abortos na França. Abortos voluntários, digo, não são os naturais, são os voluntários, né?
Estes dados são apurados fidedignamente porque toda mulher que deseja abortar tem que preencher um formulário e isso é obrigatório, fica registrado na base de dados. Em 2017, apurou-se, então, depois de cálculos, uma taxa de 28,2% de abortos para cada 100 nascimentos. Ou seja, atualmente na França, para cada 100 crianças nascidas, há quase 30 abortos voluntários praticados. Esse cenário dramático que se pode apresentar ao Brasil, depende de várias circunstâncias, mas o que aconteceu na França. Daí se indaga, apesar da opinião predominante ser majoritariamente conservadora, teria o Poder Judiciário no Brasil condições de prever as consequências das decisões, inclusive no que toca ao impacto na população? Não seria aqui, data vênia, o Legislativo o poder mais apto a verificar e monitorar os desdobramentos de uma política de natalidade e o aborto? No Uruguai é emblemático, que também é sustentada em prol da autorização. Quando a campanha para a legalização do aborto, afirmou se realizavam naquele país 30 mil abortos, mas depois da legalização apurou-se em 2013 que eram apenas 7.171 no ano seguinte. Onde estaria o restante? E há uma explicação de que, a partir da autorização do aborto, os órgãos de saúde pública passaram a receber as mulheres que se dispunham a tanto, e daí, com esclarecimento, elas desistiam do ato quando já podiam fazer isso às claras. Essa é a versão que é dada para a distorção lá no Uruguai. Nos Estados Unidos, desde que a Suprema Corte autorizou o aborto voluntário em 1973, a escala de números oscila desde 2009 entre 600 e 700 mil por ano. Estima-se que de 1973 até agora, até os últimos dados, realizaram 60 milhões de abortos, o que equivale a extermínio da população da Itália. Se para resolver sobre uma invasão, um diagnóstico de uma doença, uma invasão de uma terra, um cálculo de contabilidade, uma ação simples do Mané contra o João Manuel, por exemplo, o magistrado determina uma perícia, o que se dirá dos julgadores perante dados de complexa apuração e calculados atualmente, como eu já disse, por uma metodologia, ao meu entender, exótica. E ainda, qual o grau de entendimento do Poder Judiciário, sob o ponto de vista psíquico, tudo que foi abordado anteriormente, pela palestrante anterior, poderia o Poder Legislativo estar mais apropriado para analisar essa temática? E os riscos da vinculação dos abortos voluntários com câncer? Há estudos, controversos, se contesta, eu não sou apropriado na área, mas há notícias de que há uma vinculação e isso tem que ser levado em consideração também. Então, sob o consequencialismo jurídico, é um pensamento que exige do julgador que avalie os efeitos da decisão. Parece que as informações disponíveis para a solução do litígio são escassas, que pode gerar efeitos imprevisíveis em escala nacional, que pode vir, inclusive, a decidir uma futura política de saúde pública. Essa decisão não terá um efeito restrito aos casos. Deverá vir toda uma política pública para poder amparar as consequências desse aborto diante de tudo que foi falado aqui. Não se diga nem que o parlamento é inerte no assunto. Na Câmara dos Deputados, há projetos para autorizar e descriminalizar a prática. No Senado Federal, idem, inclusive com pedidos para a realização de diversas audiências públicas. Depois de tudo que foi dito, aquele que é mais ameaçado foi ouvido nessa história. Quem é o nascituro, aquele que pela lei estadual comemoramos esta semana? É o sujeito de direito ou apêndice do corpo feminino. Segundo a biologia do direito, nascituro é aquele que está por nascer, desenvolve no ventre materno, que recebe da lei brasileira para proteção. O Código Civil, aqui eu tenho até um exemplar do que é distribuído pelo Grupo Provida, estatua a personalidade da pessoa, começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salva desde a concepção os direitos do nascituro. O Pacto São José da Costa Rica também, que o Brasil é signatário. O bebê no ventre da mãe, protegido por esse arcabouço normativo, há 12 semanas de gestação, já consegue abrir a boca, engolir, bocejar, mexer os bracinhos, exibe o alongamento dos dedos, dos pés e das mãos que se separam, e as unhas começam a dar os primeiros sinais. Com a placenta formada, ficará em posição fetal e pode receber certos estímulos da mãe, além de mexer os dedos, abrir e fechar a boca e engolir a substância amniótica. Esse bebê, pela lei e pelos tribunais, já é digno de cobrar alimentos do pai. Pode ser adotado, ter um curador nomeado quando a mãe a própria ameaça ele. Como ele poderia ser um nada jurídico? Certamente recebe proteção.
Qualquer debate feito no contraponto de ideia é feito no contraponto de ideias, mas no tema em questão é curioso que ao direito de opção da mulher silencie-se sobre o ato abortivo, né? Em direito, adjetiva-se de cruento todo ato homicídio doloroso que envolva sangue, né? Porém, quando se fala em liberdade da mãe para não ser mãe, exclui-se do campo de reflexões a dor infligida à criança e seu direito natural de subsistir. As técnicas abortivas, que vão desde aparelhos de sucção, solução salina e cesáreas antecipadas, passam largo da consciência dos entusiasmados protestantes, o que se revela paradoxal para um país que recentemente aprovou um projeto de lei 27 de 2018, que cria o regime jurídico para os animais, os quais não podem ser considerados mais objetos, sendo sujeitos de direitos e passíveis de sofrimento. Aliás, até um dia dos animais, que foi comemorado dia 4 de outubro passado, né? Enxergar na sociedade a atenção e a dor nos animais e a indiferença às crianças revela com todas as vênias a inaptidão de uma geração movida por clichês de um mundo melhor, onde só cabe liberdade sem deveres. A simplificação da vida, a redução da sua complexidade, das suas decisões, a chavões de passeata, são marcas típicas dos tempos modernos. Esse militante do Facebook e das ruas, diria o filósofo Ortega Gasset, tem as ideias mais taxativas sobre tudo o que acontece e deve acontecer. Ele perdeu a audição. Julga, sentencia e decide. Não há questão na vida pública que não intervenha. Intervirá em tudo, impondo sua opinião, sem considerações, contemplações, trâmites nem reservas no regime de ação direta. É o mesmo que cultiva as ideias gerais, que reduz a complexidade da vida a termos genéricos, né? Por isso, a inconveniência da gravidez indesejada, a inconveniência, bradam as palavras mágicas para a solução do problema: empoderamento, liberdade, meu corpo, minhas regras. Essa declaração de liberdade restrita, inclusive para eliminar uma criança, é aplaudida, e também a defesa de matas e tartarugas, é lugar comum. Mas ai de quem ousar falar pelos que não podem verter uma lágrima e tampouco subir um grito de dor da criança. É taxado de retrógrado, misógino, truculento, superado. E diante de um fluxo quase irresistível da opinião corrente, teme-se que, ao som da ordem do comando empoderamento, eu já me encaminho para o fim, essa autorização de 12 semanas seja uma marcha progressiva para a liberação indiscriminada. Veja-se a lei do Estado de Nova York, que, pasmem, autoriza a realização do aborto até a 24ª semana de gestação sem qualquer motivo, e depois disso poderá a gestante fazê-lo se alegar problema de bem-estar. Em favor da liberação do aborto, é comum a invocação da liberdade feminina sob a bandeira dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Quando é enfática a tese desse direito não descamba em violência, como a perpetrada por grupos abortistas que atearam fogo na Catedral da Cidade do México há poucos dias, esses grupos acusam os opositores de suas opiniões de escravizadores da mulher, reduzidos a meras incubadoras da humanidade. De fato, a Convenção de Pequim, ONU de 2005, estabelece o direito dos casais de decidir sobre o número e o espaçamento de filhos. Veja-se que essa decisão também é do casal, não é só da mulher. É tradição no direito brasileiro que não há direitos absolutos. Nem mesmo a própria liberdade de autodeterminação da mulher poderia anular por completo, segundo minha ótica, o completo direito à existência do filho vulnerável seu parente. Dada a tensão entre os direitos, quiçá pelo Poder Judiciário ou Legislativo, uma solução é aguardar-se o desfecho da gravidez e a adoção da criança, que é estranha aos planos da mãe, como foi até relatado em Pernambuco aqui, por mim aqui antes da palestra. Então, independentemente do rumo que o Brasil tomar, um dia nossos filhos nos perguntarão onde estivemos nesta hora dramática da história. Esperamos que a resposta seja dada com tranquilidade. Mesmo a autorização do aborto, presidente, não significa a obrigatoriedade do ato, sendo certo que, ao fim e ao cabo, a questão será resolvida no fundo da consciência das mulheres. Aqui se revela a importância do amparo do serviço público, autoridades locais e sociedade civil. E por que se importar com essas crianças que eu nunca vi e talvez nunca verei? Respondemos aqui com o poeta inglês John Donne de que essas crianças também nos pertencem. Segundo ele, né, fazendo suas palavras as minhas, nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Muito obrigado.
Neste momento, haverá o depoimento de um casal que disse sim à vida. Convidamos a senhora Márcia de Souza Rodrigues e o senhor Jorge de Souza Rodrigues para fazer o seu depoimento. Bom dia. Nós viemos aqui dar o nosso depoimento sobre quando o amor fala mais alto. Nós conhecemos a nossa filha Letícia numa casa de adoção, onde a mãe deixou essa carta. E eu sempre costumo dizer que a mãe gerou ela por... mãe biológica, né? Gerou ela por 6, 7, 8, 9 meses. Mas nós geramos ela fora do útero, dentro do nosso coração. E a gente conheceu ela com 6 meses. E a gente entrou com a adoção com 1 ano e 3 meses. Então deu os 9 meses. Nossa filha Letícia nasceu com hidranencefalia. Ela não tinha os hemisférios cerebrais, ela tinha um pedacinho do córtex. Ela sobreviveu, segundo os médicos, porque ela teve o tronco cerebral. Então, a gente se apaixonou por esse serzinho e levamos para casa. Aos olhos de todo mundo, uma criança especial dá muito trabalho. Mas o amor que a gente sente por eles, por esses filhos tão especiais, eles se tornam, todo esse trabalho se torna muito suave, muito leve, porque somos carentes de amor e eles nos dão muito amor. Então a Letícia foi para nós assim, nos deu paz, abriu assim horizontes para a gente pensar em todas essas crianças que têm esses problemas, todos esses especiais no caso. E ela nos trouxe muito amor, muito carinho, mesmo sem falar, sem enxergar, sem pensar. Ela nos dava tudo isso. Então, foi para nós... Às vezes as pessoas diziam, como é que tu aguenta? Não existe isso de aguentar, porque a cada dia que a gente via ela fazendo qualquer coisa, um sorriso, porque ela não sorria, então um sorriso para a gente já era uma grande coisa. Os médicos sempre avisavam, a neurologista, né, dizendo, ela não vai passar desse ano, ela não vai passar desse ano. E ela foi passando. Eu digo, só Deus é quem sabe de quando ela vai partir, né? Não somos nós os juízes da... Então, quando ela... Quando a gente tirou ela da creche e entramos com a adoção, a nossa vida mudou muito. Tivemos vários momentos assim de sofrimento, porque a gente sofre com a situação dela, né? E sofria com a situação dela, porque ela não está mais entre nós. Mas tudo isso nos engrandece, assim, de saber que ela estava seguindo adiante, né? Ela conseguia lutar pela vida, né? Então, começou a nossa jornada, assim, para lidar com aquela nossa filha tão especialzinha e tão frágil, né? E seu coraçãozinho batendo.
Para nós é difícil estar aqui, nós não temos, né, essa facilidade, mas esse depoimento, essa coisa é tão forte que cada vez que a gente chega assim, aquilo ultrapassa até dos nossos sentimentos de controle. Mas a Letícia foi algo muito importante, porque demonstrou e nos ensinou que amar não é ter as coisas, e sim amar é ter aquele sentimento que tu não sabe de onde vem, e aí tu começa a raciocinar de onde vem algo de uma criança que tantas pessoas diziam que era problemática, que ia dar trabalho, que ela tinha dificuldades tremendas, e como tu sente amor por uma criança assim? Aí nós dizemos, conversamos entre nós, só pode ser de Deus, porque isso vinha muito forte. E as pessoas sempre indicavam para nós, não peguem, não façam isso ou aquilo, porque só vão ter uma vida de trabalho. E foi totalmente ao contrário, foi uma vida de amor, uma vida de experiência nova, de sentir que ali estava Deus, porque ela não queria o que nós, racionais, inteligentes, queremos dinheiro, situação boa, ela queria amor. E isso nós sentimos quando ela nos dava, porque parece que nós fizemos alguma coisa. Não, nós não fizemos nada, nós recebemos e tentamos entender um pouquinho o que Deus quer nos ensinar. É que nós temos que olhar com o coração e não com os olhos da razão, simplesmente. Eu digo até, conversando com o nosso amigo Clodoaldo aqui, ela nasceu porque a mãe não teve um pré-natal. Porque se tivesse um pré-natal, provavelmente a ciência diria que não. E isso Deus não permitiu. Então, uma criança que disseram que ia viver 2 horas, 3 horas, 1 dia, 4 dias, viveu 15 anos nos dando muito amor. E aí é difícil, a gente quer mostrar para as pessoas, gritar, mas não consegue passar, porque tu tem que sentir isso e tu só sente estando perto. E isso é importante para nós. Cada dia a gente, quando toma uma atitude, uma dificuldade, alguma coisa, a gente volta para ela e vê o quanto nós temos e quanto nós reclamamos. E essa criança nos dá tanta alegria, envolveu a nossa família, neta, e transformou, e nos fez pensar, né, que se uma folha para cair de uma árvore, Deus permite, então tem alguma coisa que nós, pela nossa ignorância, não conseguimos compreender. É a vida, e uma vida de uma criança assim. Então nós temos que agradecer a Letícia, porque uniu nossa família, nos deu amor, ficamos mais sensíveis, e isso é importante. Então nós só temos que agradecer e pedir a Deus, né, que possa existir crianças como essa acolhidas por todos nós. E eu sempre digo, quando a Letícia partiu, eu sofri muito, é claro, a gente não quer, o egoísmo de mãe também quer que ela continue aqui para a gente não sofrer na partida, né? Mas eu sempre digo que ela, como ela foi gerada dentro do nosso coração, mesmo eu sofrendo muito, passando o tempo, hoje já faz 6 anos, né? Então o coração fica mais calmo, a gente aceita mais essa separação, e ela está guardadinha dentro da onde ela foi gerada, dentro do nosso coração, para sempre. Obrigada, gente. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor José Clodoaldo Cavalcante Amorim, do Comitê Alagoano em Defesa da Vida, com vida. Meus irmãos, muito bom dia. Nosso agradecimento sincero ao Dr. Ronalsa por esta grande oportunidade que nos concede. Eu pedi para deixar para falar neste momento, após o depoimento dos meus queridos e amados irmãos Jorge e Márcia. Por quê?
este é um momento que ainda nós estamos tomados pela emoção. Conheço aquele casal no exato momento em que eles vivenciavam a dor pela perda da nossa querida Letícia. Eu sei o quanto eles sofreram por aquela separação. Amo essa história. E essa história, ela para nós do Convida, é uma história assim de muito incentivo. Por quê? Se falou-se muito aqui nas leis, tá? As leis em proteção da vida. Mas nós do Convida, o que é que nós estamos fazendo? As leis chegarão, mas ainda não estão aí. E a necessidade do cumprimento daquilo que a lei vai trazer para nós, ela é premente. Então, enquanto a lei não chega, nós o Convida tentamos trabalhar no campo mais difícil, que é as mentes, os corações e as consciências. Nós vamos às escolas, nós vamos a entidades que nos convidam, falamos para crianças desde os 6 anos de idade. Levamos as mensagens cristãs que nós temos formatadas dentro das nossas consciências em favor da vida. Nós ali sabemos que trabalhar consciência é algo muito difícil. Mas enquanto a lei que pune não chega, nós procuramos colocar na consciência de cada um que o bem maior que a gente tem é a vida. E a gente tem que valorizar aquilo que nos é dado como presente por Deus nosso Pai. Então a todos a gente traz exatamente a mensagem. Sejamos multiplicadores, gente, destes princípios cristãos que nós somos portadores. As leis vão chegar, temporárias serão. Por quê? As leis adequam as necessidades do homem ao dia a dia. Mas as leis serão desnecessárias se nós adotarmos as leis que as nossas consciências trazem. Então, é a nossa jornada, é a nossa caminhada. Convida, Comitê Alagoano em Defesa da Vida, que está inserido dentro das nossas consciências. Temos muita satisfação hoje por estarmos vivendo em um estado pioneiro, assim como pioneiro foi lá com Zumbi em defesa da liberdade. Pioneiros estamos sendo neste Brasil quando nós defendemos e valorizamos a vida. A nossa mensagem é essa. A nossa caminhada é solidária. Os bens da vida que a gente procura valorizar estão colocados à nossa disposição para que nós fomentemos. O Convida começou para esclarecer amorosamente contra o aborto. Mas a demanda é tão grande, não só para se valorizar a vida, mas também para que nós pudéssemos assistir aqueles irmãos que estão na droga, aqueles que pensam em cometer o suicídio, a violência doméstica, tudo isso demanda para o Convida falar. E nós abraçamos essas causas e hoje nós, mais que nunca, defendemos a vida. Então, o nosso agradecimento sincero ao Jorge e à Márcia por terem se proposto a chegar até aqui. E uma coisa que eles não disseram. Aquela criança que eles adotaram como filha, ela foi abandonada em uma porta. Levada a um orfanato, foi adotada. Quando se percebeu a gravidade da situação daquela criança, foi devolvida lá, então, quando chegou a presença deles. Tá? Então, meus irmãos, que Deus abençoe muito vocês. Ilumine a consciência que já está tão bela e tão aclarada, porque o ato que vocês proporcionaram a todos nós é de um amor imenso, do amor que falta ao convívio dos homens cada vez mais voltados para o seu próprio bem. Que Deus abençoe vocês. A todos nós, a quem rogo, sejamos multiplicadores, gente. Multiplicadores da valorização da vida. Só depende da gente, a iniciativa é nossa. Vejo ali uma criança que provavelmente tem um problema semelhante àquilo que Letícia teve. E eu digo que Deus abençoe vocês pela iniciativa de permitir que esta vida floresça. Que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Gilza Santos da Silva, representando a FAEAL,
Associação dos Familiares de Anjos de Alagoas. Bom dia a todos. Eu saudo a mesa. Eu sou Gilza, estou representando a AFAEAL Famílias de Anjos. Bom, eu sou mãe da Maria Júlia, que faleceu faz 1 ano e 5 meses. Maria Júlia nasceu com microcefalia. E eu vou falar aqui o quanto uma mãe com um bebê com deficiência passa no seu dia a dia, né? O quanto ela sofre e todas as coisas que ela passa no dia a dia dela, né? Após o diagnóstico de Maria Júlia, aos 8 meses de vida, começou a nossa luta diária. Pois na minha gestação eu não fiz todos os exames, mas não tive o laudo que Maria Júlia tinha microcefalia, né? Daí então, com 8 meses de vida, começou a nossa luta diária, em busca de tratamento, médicos, exames. É assustador e revoltante a falta de direitos que passamos. Eu me lembro do meu desespero ao tentar conseguir uma ressonância, pois o SUS não faz esse exame, que é de extrema importância para a criança. Sem falar nos exames de eletrocefalograma, que não são tão bons os resultados. Assim, os médicos nos passavam que esse exame é um exame que os bebês, pelo menos Maria Júlia, fazia todo mês. E, de acordo com esse exame, o médico dava um parecer se continuava aquele medicamento ou se teria que mudar. Eu dedicava minha vida integralmente a Maria Júlia. Eu tenho mais 2 filhas e não tinha tempo algum para elas. O meu dia a dia com a Maria Júlia, de rotina, era super cansativa. Saía de 7 da manhã e a maioria dos dias chegava em casa às 7 horas da noite. Era o dia todo na rua, indo a tratamento, médicos. Desculpa, gente. Muitas das vezes, Maria Júlia passava mal. E de onde eu estava, eu corria para a emergência. O que me deixava mais triste era de não ter conseguido os direitos que ela tinha. Direitos ao transporte, ao tratamento, a medicamento. Pois Maria Júlia tomava um medicamento que era R$300 e eu nunca consegui pelo Estado, sempre estava em falta. E como também não consegui o transporte, apesar de Maria Júlia não parecer tanto a cabecinha dela, né, que ela tinha microcefalia, mas ela tinha botinha, tinha cadeira de roda. Só uma mãe que tem um bebê com deficiência sabe o quanto sofremos com preconceito diariamente, todos os dias. E ficava muito triste também por não ter conseguido um tratamento mais eficaz para Maria Júlia. E o mais assustador é essa mãe parar a sua vida, parar de trabalhar, de estudar, parar com os seus sonhos e ser esquecida. Essa mãe se torna uma cuidadora sem voz alguma, sem direito algum. E como isso dói dentro dessa mãe? Eu falo dessa mãe porque eu estou representando aqui várias mães e sei que tem muitas mães jovens. E eu sempre trabalhei, mas quando eu tive Maria Júlia, minha vida parou durante 2 anos para me dedicar a ela. Onde a mãe vê sua vida sem expectativas de um futuro melhor para ela e seu filho, por não conseguir os seus direitos. Já se passaram 3 anos e os descasos ainda são os mesmos.
Não temos direito a transporte, a medicamentos, a exames. Até quando o poder público não vai ter um olhar para essa mãe cuidadora, tão jovem, que sofre sozinha todos os dias, ao não ter direito a nada? Eu sou a favor da vida. Só eu sei o quanto Maria Júlia veio mudar a minha vida para melhor. Só quem tem um filho especial sabe o quanto realmente é especial ter um filho especial. É você sentir a presença de Deus constantemente ao seu lado. É você agradecer a Deus pelo aquele olhar, né, que nos transmite tanto amor, pelo aquele sorriso. Pois o amor ele não é só transmitido pela palavra, né, e sim pela convivência que eu tinha pela Maria Júlia. Eu sei o quanto ela foi amada. Eu sei que eu fiz tudo por ela. E eu não sou a favor do aborto, porque eu sei que Maria Júlia foi um presente divino de Deus em minha vida. E eu não conheço ninguém que seja. Mas eu sei que muitas mulheres, no desespero, podem fazer. E após uma decisão tão difícil, é muito provável que essa mãe venha a sofrer psicologicamente e emocionalmente pelo fato do próprio aborto. De alguma forma, acho que essa mãe deveria ser acolhida, né, até mesmo antes de vir cometer esse ato, e que ela não pudesse sofrer tanto, né, numa maternidade e nem após o fato. Nós, da Associação Famílias de Anjos, né, somos a favor da vida, e minha filha foi um presente de Deus em minha vida. Obrigada a todos. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Esther Letícia de Souza. Bom dia. Saudações cordiais a todos que estão presentes, participam e acompanham essa sessão solene em defesa da vida. O filme a seguir, O Grito Silencioso, foi produzido em 1985 pelo Dr. Bernard Nathanson, médico americano que chegou a ser conhecido pela alcunha de Rei do Aborto, por seu papel desempenhado na legalização do aborto nos Estados Unidos. Ele ajudou a criar a Liga Nacional de Ação pelo Direito ao Aborto e, na iminência da aprovação da lei, fundou o Centro de Saúde Reprodutiva e Sexual em Nova York, onde coordenava a equipe e ele mesmo realizava abortos. Essa clínica era a maior de Nova York e a mais ativa. Em seguida, criou o Departamento de Fetologia no Hospital São Lucas, onde foi nomeado diretor do Serviço de Obstetrícia. O Dr. Nathanson chegou a afirmar ter feito pessoalmente, somente ele, mais de 5.000 abortos, até que surgiu a ultrassonografia. O aparelho de ultrassom foi a peça decisiva na mudança de vida do médico que, de maior abortista americano, passou e se converteu para ativista pró-vida, após presenciar o primeiro aborto assistido por ultrassom. O filme O Grito Silencioso retrata de maneira inequívoca o que o Dr. Nathanson enxergou no útero de sua paciente, que fez mudar radicalmente a sua posição em relação ao aborto e o começo da vida. A mensagem que o filme transmite é tão forte e profunda que houve muitos casos de ferrenhos defensores do aborto que mudaram radicalmente de opinião após assisti-lo. O Dr. Nathanson foi apenas um deles. Ele também é uma importante ferramenta para impedir que nossas vidas sejam ceifadas ainda no ventre materno.
perceber o grito silencioso na face desta criança que agora enfrenta a iminente extinção. O grito silencioso. Meu nome é Bernard N. Nathanson. Sou médico, também obstetra e ginecologista. E acho que tenho alguma experiência em matéria de abortos. Bem, quando eu estudava medicina, em 1949, não havia uma ciência como a fetologia. Aprendemos que esta criança nascer, o feto, era uma coisa no útero e que somente por uma questão de fé era ou não era um ser humano, e se esse ser humano teria ou não qualquer qualidade bem pessoal. Mas essa história mudou desde 1970. Foi nessa época que a ciência da fetologia surgiu nos meios médicos. Surgiu pela mera apresentação de grandes e novas tecnologias, como a imagem ultrassônica, o monitor eletrônico do coração fetal, fetologia, histeroscopia, teste imunológico e uma série de outras novas tecnologias que hoje constituem, de fato, o corpo da ciência da fetologia. A imagem ultrassônica, que é a imagem do feto em movimento, tornou-se acessível à nossa clínica a partir de 1976. A sala para exames ultrassônicos consiste de uma convencional mesa de exame e do aparelhamento de ultrassom. Essa máquina que vemos aqui. A mulher grávida é colocada na mesa para o exame. O abdômen é devidamente coberto. A ponta do instrumento é colocada sobre o útero. O aparelhamento consiste basicamente de um cristal que emite ondas de som em alta frequência e um outro aparelho que capta o eco dessas ondas. O eco é então registrado num computador que o transforma em uma série de imagens da criança nascer. E a criança pode ser observada por uma análise linear, que é útil para a gravidez adiantada, ou por uma de setor, que é mais precisa para delinear a criança na fase inicial, como esse caso. A imagem reconstruída pelos moldes do eco é capaz de ser de uma absoluta clareza e é tão detalhada nesse instrumento que as válvulas do coração são observadas abrindo e fechando com as contrações do coração. Mães e pais, pela primeira vez, têm podido ver suas crianças antes do nascimento, com essa espetacular tecnologia. Essas tecnologias, esses aparelhos e máquinas que usamos diariamente, têm nos convencido que, sem dúvida, essa criança nascer é também outro ser humano, outro membro da humanidade, sem distinção, de maneira alguma, a qualquer um de nós. E pela primeira vez, temos a tecnologia para ver um aborto sob o ponto de vista da vítima. A imagem ultrassônica nos permite ver isso. E assim, pela primeira vez, vamos observar como uma criança vai sendo torturada, desmembrada, desarticulada, esmagada e destruída pelos insensíveis instrumentos de aço do aborteiro. O que estamos vendo aqui é uma sequência do desenvolvimento
de uma criança no estado pré-natal de vida, desde os primeiros momentos até o fim dessa fase. Temos aqui uma criança de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, de 16 semanas, 18 semanas, de 20 semanas e de 28 semanas. Como podem ver, não existe ainda uma mudança dramática na forma ou substância desse ser durante esse desenvolvimento. Essa pequena pessoa de 12 semanas é uma criatura, inegavelmente um ser humano. Já tem ondas cerebrais desde 6 semanas, seu coração está funcionando há 8 semanas e todo o resto das funções humanas são exatamente como as nossas. Agora, esse livro, Obstétrica de Williams, 16ª edição de 1980, é um livro de estudo usado em todas as escolas de medicina nos Estados Unidos. O prefácio desse livro, publicado em 1980, nos diz o seguinte: felizmente entramos numa era que o feto pode ser já considerado e tratado como nosso segundo cliente. Quem poderia sonhar, mesmo há alguns anos, que poderíamos atender um feto como médico? As tradicionais éticas médicas e conceitos nos dizem que não devemos destruir nossos clientes e nós juramos preservar suas vidas. Agora veremos como o aborto age no nosso segundo cliente. Temos então uma criança de 12 semanas no útero, o útero sendo esse músculo em redor da criança. Quando o aborteiro inicia o processo, primeiro coloca esse instrumento, conhecido como espéculo, na vagina da mulher e em seguida abre a fim de avistar o colo uterino aqui. Tendo avistado o colo, o aborteiro, então, pega esse instrumento conhecido como tenáculo, firma-o seguramente com o espéculo no colo. Desta maneira, grampeia bem o tenáculo para firmá-lo melhor ao colo do útero. Outro instrumento que é posto em ação é chamado sonda. Esse instrumento é colocado dentro do útero, depois retirado, para o aborteiro determinar exato a profundidade e o tamanho do útero. Depois, esse grupo de dilatadores, esses metálicos curvos instrumentos, são usados para fazer a dilatação do colo, a fim de aplicar finalmente os mencionados instrumentos de aborto. O aborteiro primeiro introduz o mais fino desses instrumentos dentro do colo, a fim de dilatá-lo, girando o instrumento para uma parte mais larga, introduz essa ponta e vai então trabalhando através das várias graduações que aumentam o tamanho final do instrumento dilatador. Depois, passa a usar um instrumento conhecido como aparelho de sucção, o qual está sendo retirado de um recipiente esterilizado para seu uso. E então, isso será inserido no colo dilatado até chegar ao útero, para então perfurar o saco que cobre a criança, esvaziando do fluido que a cerca. O instrumento é posto em direto contato com a criança numa pressão aproximada a 55 milímetros de mercúrio, aplicada na ponta desse instrumento, que está ligada a um longo tubo grosso de sucção e à instrumentação abortiva, que é o aparelhamento do outro lado. A ponta de sucção começará a destruição da criança. Pedaços do corpo são separados um por um,
ficar somente fragmentos do corpo e a cabeça. A cabeça é grande demais para passar pela tubulação. Para isso é necessária a aplicação de outro instrumento, chamado pinça de pólipo, dentro do útero, através do colo já dilatado. E o aborteiro, então, terá que pegar a cabeça da criança, que flutua livre dentro do útero, entre os anéis desse instrumento. A cabeça é então dilacerada e seus pedaços removidos com seus respectivos ossos. E o aborto, então, estará concluído. Convidamos para fazer uso da palavra o padre Márcio Roberto dos Santos, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Vergel do Lago. Bom dia a todos. Quero agradecer esta oportunidade ao deputado do Ronaldo e estando unidos a tantas pessoas na defesa da vida. Estamos nesta ocasião tão ímpar e importante para a nossa sociedade, defendermos a vida, e quando falamos de defesa da vida é desde a concepção até também preocupados com os jovens, adolescentes, jovens e a pessoa idosa. Mas levando em consideração o tema aqui específico, nascituro, é muito importante, nesta ocasião, solicitarmos e pedirmos, como tem até a proposta aqui, na defesa da vida e proteção da pessoa humana, as políticas públicas em defesa da vida, e nos motiva a recorrer às autoridades competentes civis, meios para nos ajudar a protegermos, seja a mãe e, sobretudo, a criança. Evidente, quando defendemos a vida, pensamos na mãe e também nos filhos. E há conhecimento nosso que em alguns estados existem casas que estão à disposição daquelas mães que, uma vez procuradas pelos que defendem a vida, e quando convencemos essas mães a não cometer um aborto, e sim perseverar até o nascimento da criança, para depois doarem, em alguns estados existem casas que acolhem filhos de mães que desistiram do aborto, mas que não querem a criança. E aqui no nosso estado, pelo menos no nosso conhecimento, ainda não temos uma casa que estivesse assim, com apoio do Estado para investir na localização de uma casa de apoio para aquelas mães que desistiram de abortar e querem doar seus filhos. Pelo menos não tenho conhecimento. E aqui nós apresentamos uma solicitação que partisse desta casa, que pensa no povo, a princípio, também uma casa de apoio às redes que defendem a vida e, sobretudo, mães que, uma vez convencidas de não mais abortarem, ao terem os seus filhos, deixassem essas crianças sob a responsabilidade do Estado, evidente, com toda uma equipe técnica de médicos, pediatras, psicólogos e juristas, para que o trâmite até de uma possível adoção posterior fosse feito da forma mais digna possível. Então fica esta proposta, que não partiu de mim, mas de outras pessoas que estão aqui presentes, que são de outros estados, e viram que em alguns estados existe esta casa da gestante, ou outro nome que seja dado, Casa da Vida, ou Defesa da Vida, que seria com a equipe para acolher crianças que seriam abortadas e que as mães desistiram. Porque muitas vezes até convencer a mãe a desistir do aborto já não é fácil, mas precisamos também dar segurança à criança.
porque a igreja, particularmente, ela coloca pessoas, psicólogos, médicos e demais pessoas, dando todo o apoio possível até durante toda a gestação. Mas após a gestação, como seria o acompanhamento dessas crianças se nós não tivermos o apoio do Estado com todo o aparato para dar a segurança à vida da pessoa humana nesta fase inicial tão frágil? Então aqui, deputado Dudu Ronalsa, eu traduzo ou expresso o apelo de algumas pessoas desta comunidade, desta sociedade alagoana e demais, que conta e tem esperança do Estado investir numa casa de apoio a esta instituição ou ONGs que defende a vida para dar toda uma assistência até que a criança seja adotada. Este é o meu apelo aqui nesta Casa do Povo. Convidamos para fazer uso da palavra o diácono Paulo Gomes, da Arquidiocese de Maceió e quase paróquia Nossa Senhora Aparecida do Inocop, cidade universitária. Quero saudar a todos, de modo assim especial, ao deputado Dudu Ronalsa, por essa iniciativa tão eficaz, tão importante em defesa da vida. Saúdo também aos nossos irmãos do clero, aos demais componentes desta mesa, aos meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesta sessão tão especial, nesta parada para reflexão. Refletir, mas tirar daqui subsídios que sejam importantes em defesa da vida. E me faz lembrar aonde estamos nesta Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro, aonde é apresentado um subsídio para nossa reflexão e para tirar daqui aquele pensamento quando o Papa Francisco, na sua encíclica Alegria do Evangelho, conclamar essa igreja em saída e ao encontro do outro. E aqui nós estamos neste propósito. O padre Márcio Roberto já desafiou, e aqui estamos para desafiar também, dentro da dimensão de políticas públicas voltadas para esta nossa reflexão no dia de hoje. É hora de apresentarmos a necessidade de políticas públicas que defendam a vida, porque ela é dom precioso para todos. Porque se quisermos uma sociedade mais desenvolvida, não basta simplesmente contar os avanços da tecnologia, é necessário que seja mais humanizada e que encontre o próprio sentido a partir do sentido que dá a vida. A família, como defensora da vida, será sempre convocada a levar seus filhos a valorizá-la. Os jovens devem ser orientados para viver as exigências juvenis, mas sem perder o foco da vida e da experiência de Deus em sua vida. Porque essa experiência vai com certeza ajudá-los a fortalecer mais a convivência com os outros. Porque terão a consciência de que sempre estamos diante de alguém. Estamos, na verdade,
diante da possibilidade de contemplar no outro o outro que é Senhor da vida. Quando falamos em defesa da vida, é preciso entender que não falamos apenas de uma vida que está sendo gestada, mas da vida que se prolonga e se realiza, sobretudo na vida de cada pessoa como dom. É possível perceber que é preciso ter mais coragem para defender a vida do que para desconsiderá-la. São muitas as situações que atentam contra a vida, e principalmente são muitos os que usam até de argumentos filosóficos. Porém, não há argumentos que sejam maiores do que a própria vida, porque ela é o argumento maior. Por isso, queridos, aqui estamos neste propósito, neste compromisso. E a igreja no Brasil, durante toda a semana, está refletindo. Paramos para colocar em prática esta reflexão, mas daí também saídas, perspectivas de lutas dentro das dimensões da ação social. Todos nós somos agentes da ação social. É preciso ter essa consciência. Quando eu vejo aqui de um trabalho tão voltado do poder público, da ação jurídica, quando eu vejo um jovem juiz de direito nessa luta em defesa da vida, e digo até com muita alegria que aprendeu nos bancos escolares. Eu tive essa alegria de ser seu professor e aprender aí e colocar em prática tudo isso, a defesa da vida dentro de uma dimensão da lei. Isso é muito importante. E aqui nós estamos nesta luta, com esse propósito, dessa consciência. E eu fico muito feliz em estar aqui, vendo em que a Assembleia Legislativa, a proposta do ilustre deputado Dudu Ronalsa em defesa da vida, abrir esse espaço para o debate, para a reflexão, para buscar aqui saídas, propostas, para que possamos não somente no discurso, mas colocar acima de tudo o propósito de estarmos aqui. Aqui é a casa da lei, aonde concretiza a lei. Mas não só basta a lei, é preciso colocar em prática o desenvolvimento de tudo isso. Então, por isso nós estamos aqui nessa luta. E parabenizo a todos os movimentos dentro da dimensão social de voltar para a vida. O próprio Senhor vai nos dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. E essa deve ser sempre o propósito e a ideia central do Evangelho. É a vida. E aí estamos aqui e parabenizo a todos para que não fique somente mais uma sessão solene, bonita, de estarmos aqui, mas realmente de lutar, de buscar com toda a sociedade, com a igreja, com todos os segmentos da sociedade, nesta luta em defesa da vida. Então aqui nós estamos, eu parabenizo a mesa, parabenizo ao deputado e a todos os poderes constituídos do nosso Estado, de esta luta e de buscar, não só aqui está pensando na lei, mas colocar a lei em prática, exercer realmente esta cidadania de busca em defesa da vida. Então fico muito feliz em estar participando deste momento, deste debate, desta reflexão, mas saímos daqui com um propósito. Saímos daqui não só pelo discurso, mas acima de tudo, estarmos na luta e na defesa da vida. Isto é que é importante. E como diz até uma canção do padre, do cantor muito conhecido, do Gonzaguinha, que diz assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz.
e ser na vida um eterno aprendiz. Ou seja, colocar acima de tudo, porque a vida é bela. Este é o sentido. Eu vim para isto, dou a vida para isto. Esse é o resgate e esta é a necessidade. Então, parabenizo a todos e vamos sair daqui com esta consciência deste compromisso de colocarmos a serviço também daqueles que são indefesos, das famílias que precisam de um olhar diferente, de uma assistência melhor, de um acompanhamento melhor, dos poderes públicos estarem olhando para isto, em defesa propriamente da vida. Então, parabéns mais uma vez e saímos daqui com esta lamparina acesa. Não deixe a ventania apagar diante dos obstáculos da caminhada, diante dos desafios que nós temos. Então, parabéns e vamos à luta, firme, forte e fiel e feliz na fé. Sem medo, com a coragem de que é preciso defender e lutar pela vida. E este deve ser o perfil necessário, eficaz, em defesa da vida, que a igreja está lá, firme, forte e fiel na sua missão. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo deputado estadual, Dudu Ronalsa. Queria primeiramente agradecer a todos. Já respondendo ao padre Márcio, o que a gente pode fazer aqui, padre, enquanto deputado, é solicitar, vou fazer esse requerimento já ao governador, deixando claro que eu não posso ter uma expectativa falsa, né, porque isso aí quem vai executar é o governo do estado, então a gente vai fazer, com a ajuda do padre Márcio, esse requerimento solicitando esta casa de apoio, posso falar assim. Claro que a gente sabe que isso gera custo, então teria que ter o aval do governador. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz esse pedido, solicita pela Assembleia e marca também um momento com o próprio secretário de Educação, Alexandre, para levar um movimento lá, levar um grupo de pessoas para que possam explicar isso que eu pude ver aqui hoje. Eu acho que muita gente não teve a oportunidade de ter testemunhos. Não é fácil, né? Eu, particularmente, que eu vi aqui nesses vídeos, testemunho da Gilza, daquele casal ali também, queria parabenizar vocês e dizer que não é fácil não. A gente sabe que a gente termina se envolvendo em tanta coisa na vida, não dando valor mais importante que é, né, os nossos filhos às vezes. E eu, quando a minha esposa ficou grávida a primeira vez, eu acompanhei a gestação da minha filha de perto. Já na segunda não acompanhei tanto quanto eu tinha acompanhado a primeira. E hoje eu, assim, me arrependo muito. E isso brinco muito com elas, porque hoje a Cecília, que é a mais nova, é mais apegada a mim do que a Maria Fernanda. Você vê como é as coisas. Então, assim, não sei quem foi que estava apresentando no momento da gestação, e falou em vários momentos da gestação ali. E tem um momento também que aconteceu com a gente, que ela chupando o dedo também. E você também vê isso chupando o dedo no ultrassom também. Tem essa oportunidade de ver. Isso me chamou a atenção quando foi feita aquela explanação ali. Eu queria agradecer também os deputados, tá? Primeiramente porque essa audiência, a sessão de hoje, foi feito um pedido na quinta-feira, em cima da hora, e o presidente e os deputados aprovaram por unanimidade, como também foi aprovada essa lei. Então, foi em cima da hora, mas eu quero agradecer, não só pela aprovação e pelo apoio que estou tendo aqui dos deputados. A deputada Flávia me ligou, não pôde vir, mas mandou a sua equipe. Então, assim, até justificando a ausência dos deputados, porque, primeiramente, esse horário não é horário de audiência. Então, quero também... O horário de audiência na segunda-feira é às 15 horas e vai ter uma audiência hoje. Então, quero primeiramente também... Segunda parte dos agradecimentos também aos funcionários da Assembleia, porque vão ficar aqui direto, né? Então, quero agradecer a todos também, além de ter agradecido os deputados e deputadas, porque se eu conseguir a aprovação e se a gente conseguir essa audiência essa sessão de hoje,
foi também graças ao apoio deles, dos 26 deputados e deputadas. Então, essa parte dos agradecimentos, eu queria falar um pouco da lei, que desde o momento que nós assumimos o mandato de vereador, era um compromisso nosso. A gente tem um trabalho do doutora Cade já acompanhou de perto nas secretarias, na prefeitura, mas também esse compromisso que a gente tinha, principalmente, eu sempre tive e tenho essa ligação com a igreja sempre cobrou muito da gente esses posicionamentos em momentos difíceis, porque ser bom no momento bom é muito bom, mas eu quero você ser decisivo e tomar a decisão no momento difícil, no momento de decisões que você termina tendo que desagradar algumas pessoas. Então a gente tem que assumir esse papel, e esse papel a gente tem assumido, esse compromisso a gente vai continuar tendo. É um compromisso que eu assumi, as pessoas que acreditarem em mim, e claro, eu não estou fazendo também mais do que a minha obrigação. Então quero salientar aqui que é um compromisso nosso, da defesa da família, da defesa da vida, mas também quero salientar e agradecer o apoio do Grupo Provida, do Movimento Provida, do Movimento de Defesa da Rede Nacional em Defesa da Vida, né? Comitê Alagoano em Defesa da Vida, Movimento Brasil Sem Aborto, e tudo isso que a gente faz por ideias também trazidas por vocês, como essa ideia que o padre deu agora aqui. Então a gente está copiando ou está juntando junto com as nossas ideias para que a gente possa, como o professor Diácono, o professor Paulo Gomes falou, tirar um pouco do papel, porque não adianta também só fazer a lei ser criada, ser aprovada e não sair do papel, porque existe muito isso no Brasil hoje. Lamentar também essas discussões que aconteceram na Câmara Federal, que a Câmara Federal terminou não dando continuidade, reprovando, e depois indo para o STF. É lamentável, porque às vezes o Poder Judiciário tem feito coisas que não é da sua alçada, do alçada do Poder Legislativo, e infelizmente acontecem essas brigas. E eu queria parabenizar pela sua fala, mas assim, quando eu estou falando não é criticando o Poder Judiciário, é dizendo que se foi abortado na Câmara, como aconteceu também briga judicial, quando quiseram colocar também a ideologia de gênero nas escolas também. Infelizmente, a gente sabe que ali, ou não no parlamento só, como no judiciário ou no executivo, às vezes você tem uma ideia sua, mas que ela não pode prosperar, ela não é ideia boa, mas você quer levar para o lado pessoal. É isso que a gente vê isso. Porque eu tenho certeza que, e acredito que o STF não vai deliberar sobre o assunto, não vai aprovar essa matéria, essa discussão, mas ao mesmo tempo a gente fica triste, porque uma vez que já foi aprovado pela Câmara, não tinha que ter essa discussão. Mas a gente tem que lamentar, porque lembrar também que foi um partido que deu entrada nisso, né? Lá na Câmara Federal começou, depois foi para o STF. Não estou aqui botando a culpa, não quero achar culpado, só a gente lamenta, porque infelizmente não era para acontecer esse tipo de discussão. E se as pessoas que têm essa ideia tiver a oportunidade de ver esse vídeo que a gente viu aqui, né? Ver esse depoimento dessa senhora, desse casal aí, ainda tem essa ideia fixa de que ser a favor do aborto, infelizmente a gente não tem muito o que fazer. É só pedir a Deus, Nossa Senhora, que abençoe essas pessoas, ilumine para que tire isso da cabeça dessas pessoas. Eu queria também enfatizar que nós vamos fazer um requerimento também para o secretário da Educação, para que essa discussão nas escolas ela realmente seja efetivada, tá? Que a gente possa também acompanhar e logo depois a gente possa procurar também o secretário para mostrar que essa discussão é muito importante, que vai para as escolas, para as crianças, para os adolescentes poderem ter ideia e ter noção que é um tema muito sério e importante. Queria, para finalizar, dizer que a partir de agora Alagoas é um estado pró-vida, né? De agora em diante eu vou lutar para essas discussões de realização de políticas públicas, como a ideia que o padre deu aqui agora, como essa ideia do secretário de Educação. Então, eu quero agradecer e não deu para entrar. Tá. Essa sessão de hoje vai estar disponível no YouTube, tá certo?
na TV Assembleia também, no YouTube. Tá bom, tá. Então é isso, eu queria só agradecer mais uma vez, né, dizer que ideias como essa, que foram debatidas aqui hoje, o nosso mandato vai estar sempre à disposição. Parabenizar a todos vocês, as pessoas que participaram, agradecer e passar para o mestre de cerimônia. Senhor presidente, cabe-me informar a Vossa Excelência que toda a pauta estabelecida e pré-aprovada para esta sessão especial foi integralmente cumprida. E convidamos as autoridades e convidados presentes para que, em posição oficial, possamos ouvir e entoar o hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual Dudu Ronalsa para o encerramento desta audiência, desta sessão especial. Antes de encerrar a sessão, eu queria parabenizar a nova conselheira, a doutora Vera Leite, parabenizar pela vitória de ontem. Queria declarar encerrada a sessão de hoje, agradecendo a todos e a todas. Muito obrigado.